Boa noite a todos. Uma alegria sempre retornar a esta casa. Quero agradecer mais uma vez o carinho do convite para que a gente possa trocar algumas ideias, algumas reflexões a respeito desse tema. Vocês vão ver que a leitura da manhã, de abertura, tem tudo a ver com muita coisa que nós vamos propor a vocês como reflexão. Tudo bem? Aproveitar que você tem aí. Ela propôs esse tema, a Cris propôs esse tema, baseado num segundo livro que eu lancei, que se chama Alto Amor e Outras Potências da Alma, que é um livro em parceria com o espírito Dias da Cruz, e que fala exatamente desse movimento das potencialidades da alma. O que nós vamos fazer aqui hoje é um voo por várias pequenas temáticas, não só abordadas nessa obra, mas abordadas comumente dentro do conhecimento espírita, que nos ajudam a compreender o que seja o movimento do alto amor dentro da perspectiva da imortalidade da alma, ou para o espírito imortal que nós somos. Nós começamos com uma antiga história narrada por Platão no livro A República, onde o célebre filósofo ateniense nos conta a respeito de uma sociedade que, geração após geração, nasceu, cresceu e viveu, tendo por habitar uma caverna. Fechada por todos os lados, apenas com uma entrada ao alto e ao fundo, aquela comunidade vivia ali aprisionada. Mas não somente no ambiente físico, viviam também atados ao solo através de pesadas correntes e entre eles, de tal maneira que nem sequer podiam se virar com facilidade, nem se mover com liberdade. Estavam atados nos movimentos coletivos que guiavam a cada um e a todos. Não podiam, por exemplo, perceber que atrás de si havia uma fogueira que funcionava dentro daquela caverna como fonte luminosa e de calor, e que também a luz vinha do alto daquela entrada incendindo sobre eles. O que observavam, no entanto, é que ao fundo daquela caverna havia um paredão, e sobre ele se projetavam as suas sombras. No entanto, eles não percebiam que aquelas sombras eram deles, e tratavam as sombras como se elas tivessem vida própria, pois elas se moviam, elas se levantavam, elas faziam movimentos semelhantes àqueles que eles estavam acostumados a ver naquela comunidade. Pensavam que se tratavam de seres reais. Como ouviam um som que vinha de fora, então acreditavam que aquela sombra falasse, que emitisse sons, conceitos, imagens, ideias. Mas vocês sabem que a sombra nada mais é do que uma representação da realidade. Ela nos dá um contorno, não nos oferece o conteúdo. Ela nos sugere uma ideia, ela não nos afirma a realidade. Então aqueles homens permaneciam ali, aprisionados, mirando as suas sombras como se fosse a realidade da vida. No entanto, um dia, um deles, e sempre há uma ovelha negra no rebanho, percebeu que o seu pé estava atado, fez um esforço e se libertou daquela corrente e sentiu uma ímpeta liberdade, um movimento de se dirigir por aquela caverna e percorrer aquele ambiente com curiosidade. Ao alto, viu aquela entrada luminosa e, movido por um tropismo em direção à luz, foi na direção daquela entrada. Galgou as etapas íngremes que levavam até aquela abertura e, quando lá chegou, passando então por aquele buraco, momentaneamente ficou cego. Pois tamanha era a luminosidade que os seus olhos, acostumados à sombra, não podiam discernir a realidade que se albergava na luz. Inicialmente, um movimento de completa escuridão tomou conta dele, e aos poucos a retina foi se habituando àquela impressão luminosa. Os impulsos neuronais foram seguindo desde a retina até o córtex occipital, e ele começou então a perceber
as imagens. No entanto, ele não tinha significado para aquelas imagens. Porque o olho enxerga, mas o que dá significado é o cérebro com o conhecimento daquilo que é enxergado. No entanto, aquilo lhe encantava. Ele passou a percorrer e a associar os sons que ouvia com as imagens que enxergava e entrou num universo de encantamento. Porque percebeu, deu-se conta que aquilo que via no interior da caverna nada mais era que uma representação muito pálida e muito grosseira de tudo aquilo que se escondia do lado de fora daquele ambiente. Maravilhou-se com os sons, com as impressões, com a luminosidade, com as cores, com os animais, a flora, a fauna, e então encheu-se de encantamento. Inicialmente, moveu-se pela curiosidade que não podia parar e percorria tentando descobrir. No entanto, quando a sua alma já estava repleta do encantamento, da descoberta e do novo, um fenômeno psicológico interessante se apoderou dele. Ele se lembrou daqueles que amava, que permaneciam aprisionados dentro da caverna, ocultos na escuridão do desconhecimento, da ignorância, da não informação. E então a sua alma desejou partilhar. Ele disse: eu vou voltar. Aqueles que estão na caverna merecem conhecer tudo isso que agora os meus olhos podem ver, tudo isso que agora encanta a minha alma. Mas sabem vocês que uma vez que nós entramos no domínio da luz, adentrar novamente o domínio das sombras é algo sacrificial. Certamente à porta daquela caverna ele titubeou. Pensou se deveria transpor aquele umbral ou não. Se deveria mergulhar novamente nas sombras aonde residiam as correntes, a ignorância e o desconhecimento. Mas um movimento interno muito mais forte do que o medo se apoderou dele. O movimento da coragem. A coragem de partilhar. A coragem de distribuir o que era conhecido. A coragem de também dizer àqueles que amavam: há um horizonte mais amplo do que esse que nós conhecemos. E então ele entrou. Através do próprio sacrifício foi descendo, porque agora os seus olhos habituados à luz já não se habituavam mais às sombras. E pouco a pouco ele galgou as etapas até chegar junto à sua comunidade. No entanto, a comunidade permanecia como dantes, acorrentada, ignorante, desconhecedora. E ele então começou a anunciar que aquelas sombras nada mais eram do que projeções da realidade, que a vida era muito exuberante fora daquela caverna, que se eles fizessem o esforço de libertar-se das correntes que os prendiam, aquele espaço exíguo e limitado de percepção, uma nova era de descobrimentos e realidade se anunciaria para eles. No entanto, aqueles homens, acorrentados, limitados, reagiram como reagem os ignorantes, com violência e com descrédito. Como aquele homem trazia algo que ultrapassava o limite do que eles conheciam e do que eles sabiam, então reagiram com violência. Essa é uma reação psicológica comum diante do universo do desconhecimento. Nós temos defesas internas que nos mantêm aprisionados nos nossos padrões daquilo que é do nosso conhecimento e do nosso domínio. E costumamos reagir com violência quando algo tende a nos expandir para além de nós mesmos. É a defesa que quer manter a segurança daquilo que já é sabido e daquilo que já é conhecido. No entanto, este movimento produz uma limitação da expansão pessoal. Quantas pessoas permanecem aprisionadas somente para não romper os limites do seu universo familiar? Somente para não ameaçar o pertencimento à sua família de origem e ao seu sistema inicial? Quantos não afirmam suas próprias ideias, suas vontades, o seu querer, o seu pensar, somente para manter-se fiel ao que a mãe pensa, ao que o pai pensa, ao que o outro pensa, sem a coragem de seguir nos caminhos da sua própria individualidade? Estes
recusam-se a pagar o preço da solidão que todo o caminho de individualidade traz. Permanecem amalgamados ali, na realidade fusional com os parentes, com o meio, com o que é conhecido. Acontece que este movimento produz uma força de contração e de limitação tão grande para a natureza do sujeito que torna-se uma fonte de angústia, de depressão, de pânico, de fobias, de limitações, de manias, de movimentos que não se expandem. Aqueles homens ali aprisionados nas suas correntes representam os limites dos nossos atavismos, do nosso conhecimento, da nossa conexão pessoal. Há na mitologia grega uma representação também muito bonita disto. É um salteador que se chamava Procusta, vivia na serra de Eleusis e foi posteriormente derrotado por Teseu. Ele tinha um estranho castigo. Ele pegava as pessoas que se abrigavam na sua hospedaria, e de outras narrativas dizem que ele roubava também as pessoas, as colocava sobre uma cama de ferro, e se elas fossem maiores que a cama, cortava-lhes um pedaço do corpo. Se elas fossem menores que a cama, esticava-as. E se elas fossem do exato tamanho da cama, estavam salvas. Vejam que interessante a figura de Teseu, de Procusta. É a representação das nossas cristalizações interiores. O seu leito de ferro nada mais são do que os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, o eu acho, o eu sei, o eu penso que. E se a pessoa ultrapassa aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, em geral, o movimento é de defesa e aquela mesma violência dos habitantes da caverna. Não, isso daí é besteira. Não, isso daí não é verdade. Não, essa pessoa está doida, essa pessoa está louca. E se ela não alcança aquilo que já vislumbramos, então nós tentamos fazer com que ela se enquadre naquilo que sabemos. E se ela for exatamente do tamanho das nossas crenças, do nosso pensamento e do nosso conceito, aí a gente dá o braço, é melhor amigo, maravilhoso, é do meu time, pensa como eu, tem o meu partido político, vota no mesmo presidente, escolhe a mesma religião, vai nos mesmos lugares, tem as mesmas opiniões sobre os temas éticos, morais, é o melhor amigo. É uma alma afim. Até que estica as pernas fora da casa. Até que estica o dedinho assim do pé, que já não se contém mais, e começa a ultrapassar aqueles limites. Sabe, eu penso assim também como você, mas aí começam os desentendimentos. Então o leito de ferro de Procusta representa as nossas cristalizações, as mesmas correntes que amarram os homens dentro daquela caverna de fantasias, aonde apenas se imagina a realidade, mas não se entra na posse da realidade em si mesmo. Requer muito auto-amor, requer muita confiança em si mesmo, requer muita coragem o movimento de perceber-se aprisionado e romper com aquela conexão. Romper às vezes com aquela conexão amalgamada com a família, que não permite que a gente pense ou caminhe de uma maneira diferente. Permitir escolher os próprios caminhos. Permitir ter opinião diferente do esposo, da esposa, do filho, da filha, de qualquer outra pessoa. Esses dias, uma paciente me disse, quando eu perguntei qual é a sua religião, ela disse: eu sou católica. Então você frequenta a igreja? Não, vamos ser espírita. Como que é isso? Não, é que mamãe é muito católica. E se eu falar que eu sou espírita, vai ser um pandemônio lá em casa. Então, eu sou católica, eu vou na igreja para agradar a mamãe. Mas no meu coração, eu sou espírita. Vocês vejam as cadeias, as correntes que limitam. E eu não estou falando de uma pessoa de 13 anos. Eu estou falando de uma pessoa de 40 anos de idade.
que ainda permanece com as correntes, para não frustrar a mamãe, para não ter que despedir-se da mãe e do pai. Movimento essencial para o amadurecimento psicológico de qualquer indivíduo. Então, aqueles homens aprisionados ali representam o universo de todos nós, mas também aquele que se libertou representa a cada um de nós. São arquétipos, são movimentos que representam etapas, forças pulsantes que existem dentro de nós. A força de expansão e a força de contração. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Aquilo que quer nos levar adiante e aquilo que quer nos reter atrás. E então aqueles homens agrediram o estranho desconhecido que ousou romper os limites e o deixaram desfalecido no solo. Curioso que Emmanuel, no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, vai contar uma história semelhante. Parece mesmo uma paráfrase da Caverna de Platão. Ele vai contar a lenda egípcia do peixinho vermelho. E ele diz que em uma determinada comunidade havia uma lagoa. E nesta lagoa uma comunidade de peixes. E um deles se autoproclamara rei. E legislava sobre aquela comunidade com sua voz de ordem e de comando. E se alegrava de dizer: aqui mando e sou obedecido. E não se dava conta, como diz o Evangelho, que era detestado. Mas era o rei, tinha o falso poder e então legislava. E naquela comunidade, diz Emmanuel, de escassa fonte alimentar, os peixes brigavam por espaço e por alimentação. Então logo um alimento caía na água, o mais rápido corria para pegar. E assim, naturalmente, uma seleção natural se deu daqueles que eram os mais aptos, os mais rápidos e os mais ágeis na captação de comida. Havia um, dizia Emmanuel, que era mais franzino, que não tinha tanta agilidade quanto os outros, chegava sempre atrasado e não conseguia o seu quinhão de comida. E aquela comunidade, longe do sentimento da fraternidade que irmana os seres, fazia entre eles uma grande disputa. Mas é interessante, porque aquele peixinho ele era tratado com desprezo pelos outros, porque tinha a sua característica peculiar de não ter a mesma velocidade, nem a mesma forma física, nem o mesmo desempenho que os outros. E então ele sofria, podemos dizer, um bullying aquático. É um bullying da comunidade dos peixes. Aqueles que sofrem bullying por alguma diferença ou característica têm duas opções. Ou assumem para si a imagem do outro e passam a se tratar como o outro o vê, e nisso abrem mão do seu amor pessoal e do seu valor próprio, ou usam da sua diferença para poder se afirmar no mundo com a sua singularidade. Aqueles que se entregam e deixam que a voz do outro dite o seu valor íntimo, vivem depressões, angústias, vivem movimentos de contração e de limitação da expansão pessoal. Porque tem a ilusão de que o outro o vê, mas não sabe que o outro o critica ou o aplaude, não baseado em si mesmo, mas baseado naquilo que o próprio falador tem dentro de si. Há uma frase erroneamente atribuída a Freud, mas que é de uma autora francesa, que diz: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Porque Pedro está falando de Paulo, Paulo está sendo julgado, analisado. Pode ser que Pedro esteja vendo algo verdadeiro, mas ao falar de Paulo, Pedro está se denunciando nas suas crenças, nas suas limitações, na sua inveja ou na sua admiração, na sua capacidade de exaltar o outro ou de diminuir o outro. Então, quando alguém fala do outro, está falando 90% de si mesmo e 10% do outro. Assim, quando cada um de nós deixa que o outro, com a sua visão, com a sua ideia, dê para nós o nosso senso de valor pessoal, então algo muito fundamental falta no nosso coração. E um sentimento de vazio se instala dentro do peito, que não é possível que o outro cubra. É uma das fontes da dependência emotiva, afetiva, sexual,
da carência emocional, daquilo que comumente chamamos de baixa autoestima, ou de falta de amor próprio, ou falta de auto-amor. Quando nós cedemos ao outro o direito de nos rotular e de definir quem somos. Ora, certamente, o outro tem impressões a nosso respeito e pode nos ajudar com uma visão externa daquele que nos observa fora de nós mesmos. No entanto, somente cada um de nós pode definir o seu próprio valor. E quando nós abrimos mão disso, então nós abrimos mão do essencial. Não há ninguém que seja capaz de te amar mais do que você mesmo. Você precisa ser o seu maior amor. Aquela pessoa que olha para você com a maior ternura, com a maior gentileza, com o maior carinho. Porque a visão que você tem de você mesmo é a única que define a sua vida. Os seus limites pessoais não serão definidos pelo que o outro quer ou pelo que o outro permite, mas pelo aquilo que você quer e você permite de si mesmo. Então, o bullying, ele é sofrido quando estamos naquela fase do desenvolvimento em que a opinião do outro ainda prevalece sobre a nossa. E a falta de segurança e de autoafirmação ainda atribui ao grupo um valor aumentado, maior do que aquele que deve ter. É característica do processo de amadurecimento que nós passemos a nos autorreferenciarmos e a olhar para nós mesmos um dia após o outro, nesse processo do desenvolvimento. Então, aqueles que se entregam ao bullying sofrem muito. Mas aqueles que usam da sua diferença para afirmar a sua singularidade encontram um tesouro, porque percebem aquilo que os faz únicos e singulares na vida. E, portanto, utilizam disto para crescer. Aquele peixinho, diz Emmanuel, escolheu esta segunda opção. Como ele tinha tempo livre e não se entregava ao bullying alheio, começou a percorrer aquela lagoa e percorrer a tela que limitava aquela lagoa. E ele descobriu que em um determinado ponto aquela tela era mais frágil e dali saía um fluxo de água desconhecido para ele que ia não se sabe para onde. Ele então fez um esforço, passou pelo buraco estreito e caiu naquele riacho. E de repente, aquele riacho lhe trouxe impressões novas. Como acontece sempre que nós damos um passo na direção do crescimento. Algo novo nos toma, um novo movimento se instaura dentro de nós, que nos leva avante. E as coisas começam a acontecer num movimento de fluxo. Ele percebeu que aquela água tinha um movimento, e ele não podia se conter diante daquele impulso. E ele foi levado até um grande rio. Quando lá chegou, percebeu que o volume de água aumentara, que aquele fluxo tinha agora um outro movimento, ainda muito mais forte e ainda muito maior. Também percebeu que a flora modificou-se, que a fauna diversificou e que novas realidades começaram a ser percebidas. E de repente, após vários meandros, aquele rio chegou num lugar de que ele nunca ouvira falar. Aquela água se expandiu a tal ponto que lhe parecia infinito. Ele não podia mais divisar limites. É que o rio alcançara o mar, diz Emmanuel. E ali ele encontrou uma maravilha. Um rochedo com corais, aonde havia multiespécies de vida, vibrando em cor, em diversidade. E diz Emmanuel que se ele quisesse, ele poderia ali agora viver em tranquilidade o resto dos seus dias. Mas quando seus olhos se impressionaram com o máximo da maravilha que podia alcançar, aquele mesmo estranho fenômeno psicológico se apoderou dele. E ele se lembrou daqueles que amava e que permaneciam aprisionados dentro da lagoa. E então ele decidiu: eu vou voltar. Eu vou voltar para contar. Eu vou anunciar para eles que além daqueles limites estreitos da lagoa, existe um universo de vida maravilhoso.
e se pôs contra a corrente, a movimentar-se, tal qual os salmões fazem no movimento da desova, indo no movimento aparentemente contrário do fluxo da natureza, mas a serviço da natureza amorosa que diz, partilha. É muito bonito observar o movimento da natureza no nosso despertamento espiritual. Diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que há uma escala espírita formada desde o espírito mais primitivo e ignorante até o espírito mais puro de que a nossa ideia possa conceber. E entre um e outro, uma escala multifacetada em níveis e diversidade de evolução espiritual. Diz então Kardec, aqueles que estão além no movimento da vida, retornam para socorrer aqueles que estão na retaguarda. Mas o que levaria espíritos que já podem usufruir de páramos às vezes celestiais, de experiências às vezes muito mais amplas, escolherem a renúncia e o sacrifício para permanecerem por vezes junto àqueles que seguem acorrentados na sua caverna sombria de ignorância e de desconhecimento? Só o movimento do amor é capaz de explicar. O amor de natureza ágape, diziam os gregos, um amor doação, um amor sacrifício, um amor capaz de dar-se em benefício daquele que é amado, sem exigir em troca. E é assim que cada um de nós, ao reencarnar, reencarna sob a tutela de um anjo guardião. Um espírito protetor, que naturalmente é mais avançado que nós, para nos guiar ao longo daquela vida. Mas não só aquele espírito protetor, também um espírito de alta hierarquia, com muito mais experiência que o próprio espírito protetor, afiança aquela reencarnação, como a dizer, eu afianço a minha proteção, o meu socorro, o meu amparo ao longo de todo este processo. E por que eles fazem isso? Porque o amor lhes diz, retorna para partilhar, para socorrer, para que aqueles que permanecem aprisionados percebam que podem amar e amar-se, que podem expandir-se na direção de horizontes infinitos. E assim eles voltam. Certa feita, vimos um movimento muito curioso. Fazia parte de uma casa espírita que estava ainda nos seus alicerces. E a reunião naquela época era muito simples. Era uma reunião em uma sala, que no começo era chão batido, depois se tornou cimentada, mas as paredes sem reboco. Aos poucos foi fazendo a cobertura, uma condição mínima para que ela existisse. O terreno ainda estava todo em construção. E nesta época começava a se formar então o núcleo central de trabalhadores daquela casa. E, como costuma acontecer nestas épocas, os chamados espirituais são abundantes. Frequentava então aquela casa havia pouco tempo uma jovem que era discreta, ficava sentada lá no cantinho, ninguém a conhecia. No entanto, naquele dia, um amigo dela, observando sua mudança de comportamento e observando que ela antes era irascível e agora se tornara cordata, antes era fofoqueira e agora estava controlando a língua, antes era mais egoísta e agora estava dada a roubos de fraternidade e de caridade, se moveu de íntima curiosidade e pediu a ela, sem nada dizer-lhe, aonde você está indo? E ela disse, numa casa espírita. Ah, não conheço, será que eu posso ir lá com você hoje? E ela disse, pode, claro, não há nenhum problema. E então foram os dois e se assentaram lá na última fileira para assistir a uma palestra pública, como está acontecendo aqui agora. Naquela época, os espíritos se manifestavam com maior espontaneidade naquela casa, porque estava exatamente na época de dar os alicerces também morais e espirituais. E acostumava acontecer ao final de uma reunião que um mentor incorporava em um médium e transmitia uma mensagem a respeito do Evangelho ou alguma orientação para aquela casa. Naquele dia não foi diferente. Um mentor se incorporou ao final em um dos médiuns com discrição, mas ao invés de se dirigir a toda a comunidade e trazer uma mensagem pública,
levantou o médium e levou-lhe até aquele jovem. Parou diante do jovem, olhou para ele e chamou-lhe pelo nome. Ele tomou um susto. Ninguém ali lhe conhecia, eles não haviam sido anunciados, e então aquele espírito lhe chamava pelo nome. E o mais surpreendente foi o que veio a seguir. O espírito lhe disse: meu filho, você julga vir a esta casa hoje, movido pela tua curiosidade, para ver o que transforma a vida da sua amiga. E naquele momento ele já não estava mais surpreso, ele estava aterrorizado. Porque não só o espírito sabia o seu nome, como sabia o motivo oculto que ele intencionara ao ir àquela casa espírita. E é interessante porque as pessoas lidam com os espíritos através de fantasias, e ele rapidamente pensou: se ele sabe o meu nome, sabe o que me trouxe aqui, será que sabe tudo que eu faço? E as pessoas morrem de medo que os espíritos as entreguem, que os espíritos desmontem as máscaras sociais que tantas vezes nos fazem parecer aquilo que nós verdadeiramente ainda não somos. E então o espírito não lhe deu tempo para entrar na sua perturbação interior. Rapidamente lhe disse: meu filho, você julga vir aqui hoje, trazido pela sua curiosidade, para ver o que transforma a vida da tua amiga. No entanto, eu te digo, você não vem trazido pela tua curiosidade. Você vem movido pela nossa inspiração. E eu, particularmente, sou um espírito que se liga ao teu coração por laços paternais a longo tempo. E eu, há 400 anos, espero por ti. Desde o último momento em que nos vimos juntos reencarnados nas terras da Inglaterra, quando você deliberou afastar-se do bem, ao contrário das minhas orientações, e refratário aos meus conselhos, escolheu um caminho que te demorou um longo tempo de retorno. No entanto, eu te digo, meu filho, você não vem a esta casa trazido pela tua curiosidade. Você vem convocado à tua renovação espiritual, porque tem tarefa definida neste núcleo de trabalho, e eu te afianço a minha proteção e a minha condução. Assim sendo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E desincorporou, deixando aquele jovem estupefato diante daquela manifestação. Porque muito mais do que aquelas palavras que rapidamente lhe falaram a razão, foi a ressonância magnética de amor que lhe tocou o coração, com um tamanho acolhimento que naquele momento ele percebeu que aquele ser amava a sua imperfeição. Não queria um ser idealizado junto dele. Amava a figura imperfeita, sombria, humana que ele era. E há 400 anos velava por ele, esperando que se desse o tempo certo e aprazado para que o seu despertamento espiritual acontecesse. Então assim fazem os espíritos. Aqueles que estão além retornam para socorrer aqueles que ficaram aquém, através do impulso ao desenvolvimento amoroso dentro do seu próprio coração. Mas fazem isso à custa de um grande sacrifício. Me lembro do espírito Joseph Gleber, numa reunião mediúnica, dizer para um grupo de trabalhadores de uma reunião de tratamento: meus filhos, para que vocês possam se preparar melhor, espiritual e energeticamente, para este trabalho, eu gostaria de dizer a vocês que, para nós, espíritos que já estamos um pouquinho mais libertos da matéria e, sobretudo, do domínio da matéria sobre nós, aproximar-nos de vocês produz, através das emanações mentais que vocês exteriorizam, a mesma sensação que vocês têm ao se aproximar de um chiqueiro. No entanto, nós permanecemos por amor. E se assim dizemos, é somente para que vocês aproveitem melhor a oportunidade do socorro espiritual que lhes é dado. Porque a bênção verte do alto, mas a aceitação dela e o aproveitamento depende do livre-arbítrio de vocês. Não é possível que nós violentemos a consciência de vocês. Não é possível que nós decidamos por vocês. Não é possível que nós escolhamos cuidar de vocês por vocês. É preciso que o amor próprio de vocês queira cuidar de vocês
com o carinho e a preciosidade com que nós os vemos. E para isso não se esqueçam dos nossos olhos amorosos que miram vocês continuamente. E era uma chamada ao desenvolvimento de um carinho pessoal por si mesmo, para que a gente aproveitasse. Porque de nada adianta uma chuveirada de socorro magnético e sair por aquelas portas para o mesmo lamaçal que nos trouxe o desequilíbrio do qual nós lamentamos. De nada adianta vir com o coração amargurado pela dor de uma traição conjugal e sair por aquela porta continuando a pensar que é vítima e não olhar para a corresponsabilidade e novamente voltar para o movimento de autoabandono que levou àquela dor. De nada adianta a gente ter o socorro dos espíritos para nos tirar o mal-estar físico e sair por aquela porta e voltar para os mesmos caminhos de gula que sobrecarregam o organismo físico com uma carga que ele não é capaz de metabolizar, ou que lhe nega um exercício físico que é capaz de lhe colocar em um equilíbrio homeostático adequado para a condição de saúde. É fundamental que recebamos as bênçãos do alto e elas não nos são negadas nunca. No entanto, diz Emmanuel, é preciso que o livre-arbítrio caminhe na decisão pela renovação pessoal. E ela começa quando nós olhamos no espelho e decidimos amar aquela pessoa humana, comum e imperfeita que está diante de nós. Amar sem condições. Amar como ela é. Amar como ela está. Amar como ela se mostra. Com as suas dores, com as suas feridas, com as suas conquistas, com a sua beleza, com a sua luz. Amar com a sua inteireza humana, luz e sombra, que caracteriza aquele movimento. Porque sem isso, em vão aqueles que nos amam se acercarão de nós, querendo amar-nos com os bons conselhos, com o socorro magnético, com a inspiração de sabedoria, se os caminhos da decisão interior não fizer coro e ressonância com aquele movimento e disser, sim, eu também quero. Sim, eu também faço por mim. Sim, eu também escolho este caminho. Então, quando aquele peixinho voltou por aquela contracorrente, movimentando-se na direção da lagoa, seguia o mesmo influxo de amor que os benfeitores espirituais que retornam na direção de cada um de nós. E com muito esforço ele encontrou novamente o rio, do rio o riacho, e encontrou então aquela lagoa. Passou pelo buraco estreito, que para ele não é porta, é buraco. Passou pelo buraco estreito e agora já era um peixe musculoso, já não tinha mais nenhuma dificuldade de vencer aquilo. Tamanho esforço havia feito pelo amor para chegar até ali. E encontrou, no dizer de Emmanuel, os peixinhos gordos e pachorrentos da mesma forma. Isso significa acomodados, ali naquele lugar em que só comiam, bebiam e dormiam. Ora, quem são estes que só fazem isto? São aqueles que seguiam apenas pelo primitivismo dos impulsos animais do ser humano. E nós, seres humanos, por vezes podemos nos condenar a viver apenas os nossos impulsos reptilianos. Nosso cérebro seguiu o desenvolvimento sequenciado e hoje nós temos um cérebro triuno, 3 em um só. Porque primeiro se desenvolveu o cérebro reptiliano, sede dos impulsos automáticos, que no nosso corpo físico responde pela parte automática da vida aqui no tronco cerebral, aonde comandam todos os impulsos que não dependem da nossa vontade. Depois desenvolveu-se o cérebro mamífero, o córtex, o sistema límbico, as partes internas do nosso cérebro que respondem pelas emoções, pela capacidade de um raciocínio e exatamente a característica de ter emoções e sair do impulso primitivo e poder responder e reagir ao mundo é o que caracteriza essa segunda fase. Mas veio depois então um terceiro desenvolvimento que continua a desenvolver-se, responsável no nosso corpo pelo cérebro, pela parte anterior do nosso cérebro, o cérebro frontal, que está conectado aos impulsos superiores da vida, aos valores morais e nobres,
aos movimentos que ainda estamos a caminho de desenvolver. Temos, portanto, os 3 cérebros em nós, formando um só. São, portanto, triunos, 3 em uma única realidade. Quando o ser humano se reduz ao seu primitivismo, aos impulsos animais da sua realidade humana, permanece em um estágio que já não faz mais parte do nosso momento evolutivo atual. E há pessoas que se guiam apenas pelos impulsos, cujo único interesse na vida é comer, beber, fazer sexo, ter prazer e dormir. E o resto são atividades apenas para fazer alguma dessas 3. Não é? Acontece que o ser humano, diferente dos animais, tem emoções mais aprimoradas, tem valores, tem princípios mais nobres e consegue dar sentido e significado para aquilo que faz. E pode crescer, dando novas impressões. E é isso que faz o processo evolutivo. Nos leva do primitivismo dos impulsos automáticos para o autodomínio na conquista da nossa autossuperação, da nossa própria emocionalidade, para o domínio dos valores superiores, dos impulsos nobres na nossa alma. E o atual momento em que nós nos encontramos encarnados é de um estágio evolutivo onde já temos o dever de militar na tarefa do autodomínio emocional e do desenvolvimento dos valores nobres da vida. Mas por vezes desistimos de lutar o bom combate e ficamos aqui, nos impulsos primitivos, apenas dos impulsos animalizados. Gordos e pachorrentos, acomodados, apenas comendo, bebendo, dormindo e tendo prazer. O que representa uma esfera muito pequena. Por isso pululam na terra espíritos atados à materialidade da vida, dependentes das sensações, que saem do corpo sem perceber que desencarnaram, sem conseguir se desligar dos seus afetos, dos seus afazeres, do seu lar doméstico, daquilo que habitualmente estavam acomodados. Por quê? Porque permanecem no círculo do primitivismo espiritual. E ninguém avança para a conquista de si mesmo e o desenvolvimento de valores nobres sem o esforço, sem o desenvolvimento consciente, sem a tarefa do autoconhecimento, do autodomínio e da autossuperação. Então aquele peixinho que saíra da lagoa representa aquele que foi na expansão de si mesmo e que voltava para dizer aos seus companheiros que ficavam limitados no primitivismo dos seus impulsos que havia uma vida maior ali fora. Então ele chamou o rei e contou para ele a realidade. O rei então, vendo naquele peixinho a oportunidade de aparecer, convocou toda a multidão para dizer o que ele havia descoberto. Assim fazem aqueles que não têm conquistas próprias. Brilham na conquista alheia. E para isso precisam diminuir o outro e se auto-exaltar. Porque na sua insegurança pessoal não tem conquistas para poder manifestar. Não tem virtudes para demonstrar. E para que possa brilhar diante da sua própria necessidade de sentir valor, com a sua ferida narcísica aberta dentro do coração, precisam então diminuir o outro, porque na incapacidade de elevar-se, precisam que o outro seja rebaixado. É o que nós fazemos quando, por exemplo, utilizamos da calúnia, da maledicência ou da fofoca. Uma tentativa de diminuir a visão sobre o outro, ou que o outro é, ou a imagem do outro, para que o nosso próprio ego seja exaltado. É característica daqueles que não conhecem o próprio valor e que não conhecem também o próprio desvalor. Porque somente quem está conectado ao valor essencial de ser humano e ao desvalor de ser humano, isso significa a natureza humana frágil e vulnerável, que também faz parte de nós, é que é capaz de interagir com o outro com maior segurança. Há pessoas que são incapazes de elogiar o outro, e que se ouvem alguém começar a elogiar o outro,
sentem mais ciúme do que admiração, mais inveja do que admiração. Ora, ciúme e inveja nós todos sentimos. É um fenômeno universal. Mas quando nós não estamos sustentados no alto amor e na segurança do próprio valor, então qualquer valor que é exaltado na nossa frente não representa exaltação do valor do outro. Representa luz sobre o nosso desvalor. Representa anúncio da nossa incapacidade. Então nós precisamos calar aquilo. É o que acontece, por exemplo, quando a gente puxa o tapete do outro e quer subir na vida derrubando o outro. Na incapacidade de conquistar por si mesmo. Somente quem é muito seguro de si é capaz de elogiar o outro. Porque também quem é carente emocional elogia falsamente o outro. E aquele elogio não é um reconhecimento real de valor do outro. É uma bajulação para poder mendigar o afeto que precisa. Não é um reconhecimento que nasce das entranhas e diz, eu vejo você. É algo que diz assim, eu te exalto para que você goste de mim. Para que eu fique bonito para você. Para que você me aceite, para que você me inclua, para que você não me exclua. Então, o elogio sincero, ele parte de uma segurança íntima, que é capaz de olhar para o outro e dizer, poxa, que bonito isso em você. Ainda não tem não. E olhando para você, inclusive, me sinto inspirado para poder correr atrás disso. Mas ao mesmo tempo, dentro do coração, aquele que é seguro olha e diz assim, eu tenho os meus próprios valores e eu tenho as minhas próprias virtudes. Eu não preciso disputar com o outro. É tarefa de autossuperação contínua. Por isso que o alto amor é aquele movimento de decisão e autorreferência em que nós escolhemos cada dia ser maiores e melhores do que nós mesmos no dia anterior. Eu lembro de um caso que eu ouvi recentemente, que perguntaram a um monge zen budista o que significava determinado conceito, e ele disse assim, esse conceito significa, amanhã é melhor que ontem. E aí a pessoa toda esperta falou assim, agora eu vou pegar ele. Aí diz para ele assim, e hoje? Aí ele diz, hoje eu treino para isso. Olha que bonito. Era um conceito, que era uma filosofia de vida para ele. Amanhã é melhor que ontem. E hoje eu estou ocupado em fazer com que amanhã seja melhor que ontem. Olha que suprema autorreferência. Não estou comparando se eu tenho o que o outro tem, se eu sou o que o outro é. Eu estou ocupado em vencer a mim mesmo. E amanhã ter dado um passo na direção do que eu sonho, do que eu sou, do que eu quero, do que eu almejo, do que eu planejo. Da sua meta. Da meta, exatamente. Meta que eu estabeleci para mim. Por isso é no hoje que os sonhos se concretizam. E o alto amor é aquele movimento que confia e que faz o que é necessário. A ausência de alto amor nos leva a nos colocar na posição de vítimas. E a posição de vítima é aquela que, ao invés de lutar para que amanhã seja melhor do que ontem, fica esperando que outra pessoa faça para mim que amanhã seja melhor que ontem. Quem é que vai fazer isso? Só tem 2 pessoas no mundo que fazem isso. Hã? Quem é? Vou ficar calado até vocês responderem. Quais são as únicas 2 pessoas que fazem isso? Pai e mãe, claro. Só pai e mãe fazem para o filho que o amanhã seja melhor do que o ontem, porque estão ocupados em educá-lo e fazê-lo crescer, dando-lhe liberdade. Aos poucos, não é assim? Então, quando nós nos comportamos na vida como vítimas, esperando que outro faça por nós, na verdade, nós permanecemos presos no complexo infantil, que espera que os outros sejam para nós o papai e a mamãe.
que os outros façam por nós aquilo que nós achamos que nós merecemos. E ficamos ali aprisionados no não empoderamento. Fica Acomodado. Não é? Esperando que o outro faça. E se o outro não fizer, a culpa é do outro. Então a culpa é do marido que não fez, é da esposa que não fez, é do pai ou da mãe que talvez ainda queríamos que eles continuassem fazendo, ou do dirigente espírita, do colega de trabalho, do companheiro de voluntariado. Nós só vamos mudando os responsáveis pela nossa não ação ou pela nossa não realização. Um Honda Civic 1191. Ele está obstruindo uma garagem e vão chamar o reboque se não tirar o carro. Honda Civic, final 1191. Obrigada. Tá bom. Não, mas o microfone já chega lá. Então, meu alta-amor se perdeu todo. Pai, mãe. Então, quando a gente fica nesse complexo infantil, que espera que o outro faça, nós ficamos aprisionados no não poder. Porque a criança compete aquela postura de que aguarda dos pais um movimento. É natural naquela fase. Mas ao adulto, compete que aprenda a fazer por si mesmo. E essa é uma característica de maturidade fundamental. Uma grande parte dos problemas se resolve quando nós escolhemos adultecer. Tomar atitude, né? É. Tomar atitude e adultecer. O que acontece quando nós fazemos 18 anos, gente? Aos 18 anos, a lei diz assim: você já teve tempo neurológico de desenvolvimento e psicológico para saber o que é certo e errado, o que é bom e mal, o que é aceitável ou não na sociedade da qual você faz parte. Assim sendo, a partir de agora você está no seu juízo pleno para que possa fazer escolhas por si mesmo. E assim sendo, nós te conferimos o direito de escolher e a responsabilidade de responder por aquilo que você escolhe. Não é isso que acontece? Não. Aos 18 anos? É, legalmente é. Não é? Legalmente. Legalmente. 18 anos legais é isso, não é? Mas acontece que existe os 18 anos emocionais. E os 18 anos emocionais não acontecem aos 18 anos. Para alguns até acontece antes. Outros. Que a dureza da vida às vezes amadurece no carbureto das provações mais duras. Mas, para a grande maioria, vai acontecer aos 20, 25, 30, 35, 50, 70 anos de idade. Porque 18 anos emocionais é aquele momento em que eu digo: agora é comigo. Agora eu assumo. Mas não é o eu assumo rebelde que olha e fala assim, vou fazer. Não, é o eu assumo responsável que é capaz de olhar para trás e dizer, muito obrigado por tudo que vocês puderam fazer por mim. E esse tudo não significa que eu recebi tudo que eu queria, que eu tive tudo que eu precisava, nem que me foi dado tudo que era possível. Apenas um obrigado que diz, eu olho para agradecer o que foi possível e respeitar o que não foi possível. Porque agora eu assumo fazer por mim o que faltou. Se faltou carinho aí atrás, agora eu me dou carinho. Se faltou cuidado, eu me dou cuidado. Se faltou palavra de incentivo, eu me dou palavra de incentivo. Se faltou afeto, eu me dou afeto. Se faltou dinheiro, eu corro atrás de ter dinheiro. Se faltou oportunidade, eu corro atrás da oportunidade. Se faltou papai e mamãe, agora eu me dou o direito de ter papai e mamãe. Aonde? Aqui dentro do coração. Os 18 anos emocionais são aquele passo de amadurecimento em que nós acolhemos a nossa criança interior. E a falta de auto-amor é quando nós deixamos que a nossa criança interior ferida fique no comando. Todos nós temos uma criança dentro de nós. E toda criança que existe dentro de nós tem uma porção ferida e tem uma porção sublime, de potenciais, de capacidade, de força.
Aquela parte que é ferida fica queixando, fica pedindo, fica exigindo. E tem algum problema que exista isso em nós? Não, nenhum. Isso é natural do processo, do movimento da vida. Mas você entraria num carro e sentaria no banco do passageiro ou atrás, com uma criança no volante, e diria para ela assim: vou tirar um cochilo, na hora que chegar no destino você me acorda? Seria justo fazer isso? Seria razoável, adequado? Não. Então não tem problema nenhum que exista uma criança dentro de nós. Mas ela não pode ficar no volante. Ela fica na cadeirinha em segurança no banco de trás. E aquela porção adulta que existe aqui dentro, olha para ela com carinho e diz para ela: não precisa se queixar mais. Agora eu estou aqui para você. Agora eu te dou. Ah, mas mamãe não me deu. Mamãe fez o melhor que ela pôde. Agora eu te dou. Ah, mas papai... papai também não deu conta. Mas agora eu te dou. Inclusive te dou o direito de poder voltar para eles. E agora poder tê-los dentro do coração. E agora poder se reconciliar com eles. E agora poder sentir a força que tem a entrega nesse movimento. Ah, mas sobrou palavras duras do papai. Não preocupa não. Agora eu te ajudo a renovar essas crenças. Agora eu mudo esse imprint. Agora eu mudo esse script. Agora eu escrevo com você um novo roteiro. Essa porção adulta que existe dentro de nós é o que a vontade ativa. É o que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida: a vontade é núcleo divino que aciona recursos e que vai criando condicionamentos. Através da repetição de decisões, nós vamos criando novos hábitos que vão se tornando automatizados. Decisões repetidas se transformam em hábitos. Então, no primeiro momento eu faço com esforço, no segundo com esforço, no terceiro com esforço, no quarto um pouquinho menos, no quinto já está indo, no sexto já está azeitado, no sétimo eu nem esforço mais. Por quê? Porque o movimento é repetitivo. Então aquele adulto que existe dentro de mim olha para aquela criança que está queixosa ali dentro e na autonomia e no empoderamento da vida adulta diz para ela: eu faço por você agora. Não é o namorado que precisa fazer. Não é a esposa que precisa fazer. Não é o professor. Não é o dirigente da casa espírita. Essas são todas pessoas que trazem dentro de si crianças feridas também. E não é justo atribuir a elas uma responsabilidade sobre nós mesmos acima do que elas dão conta e têm capacidade. Elas são só humanas. E via de regra, são as mais complicadas. Né? Dirigente de casa espírita, então, Jesus escolhe os piores. Pergunta assim: quem é o mais complicado? Você, vem cá, meu filho. Os frequentadores de casa espírita vão entrar e sair, você vai ficar internado. Não é? Por quê? Porque nós precisamos. É nós, não é? Hashtag somos nós mesmos. Então, por quê? Porque todos nós somos crianças feridas. Então, quando nós ficamos esperando das figuras de autoridade que façam por nós, nós nos desempoderamos. Mas quando reconhecemos que nós podemos fazer por nós através de uma decisão, então nós nos igualamos no mesmo nível de humanidade que o outro. Quando olhamos para aquela figura de autoridade, dizemos para ela: você também traz uma dor dentro de você e eu acolho a sua dor, sem exigir de você perfeição. Nós também tiramos aquela pessoa do falso pedestal que colocamos. E nós colocamos com frequência. Colocamos os dirigentes, os palestrantes, colocamos os chefes de serviço, colocamos colegas que viram referência, figuras que nós achamos que por algum motivo tem alguma característica que nós achamos que é bonita e passamos a projetar naquela pessoa uma expectativa para além do que ela está, para além do que ela tem, não é? Então o adultecimento é quando nós, dentro de nós, fazemos este movimento de acolher a integralidade do que nós somos. E acolhemos aquela porção infantil e dizemos para ela: agora eu te dou. Isso é alto amor.
Alto amor não é amor desenvolvido. Alto amor é compromisso consigo mesmo. Alto amor é decisão. Quando as pessoas dizem para mim, eu não sei como me amar, eu falo assim, mas não tem problema nenhum, você não sabe como se amar, não. Importa que você decida se amar. Tudo começa com uma decisão. Para pensar na vida de vocês. O que vocês tomaram decisão firme que não realizaram? Ou não estão em caminho de realizar? É muito raro a gente encontrar. Porque aquilo que faz parte do domínio das nossas decisões firmes, nós vamos atrás. Olha, eu não sei como é que faz não, eu vou correr atrás disso. Eu ainda não tenho ferramentas nem domínio disso, mas eu vou procurar quem sabe. Quem é que sabe aí? Me ensina aqui, ó. Que agora eu decidi que eu vou fazer. Você pode me ensinar como é que faz? Aí eu entro numa psicoterapia, aí eu entro num tratamento espiritual, aí eu entro numa busca qualquer que vai me empoderar da conexão com o meu centro, para poder fazer por mim mesmo. Tudo começa em quê? Em uma decisão. Então, em linguagem terapêutica, quando a gente diz eu não consigo, eu não sei, equivale a dizer eu ainda não decidi por. Porque quem decide corre atrás, pede ajuda, vai buscar. A decisão, portanto, é a marca do alto amor. É quando nós olhamos no espelho e baixamos a bandeira, levantamos a bandeira branca, né? Baixamos a guarda, levantamos a bandeira branca na relação conosco mesmo. Olhamos para aquela figura que está ali no espelho e dizemos para ela, eu vou te amar de qualquer maneira. Eu decido me comprometer com você. Eu lembro um episódio que isso aconteceu na minha vida. Num determinado período da adolescência, eu passei por dores muito intensas, dores muito acerbas naquele momento. E não era nada que eu pudesse resolver rápido. Então eu me lembro de um dia estar dirigindo, tinha acabado de tirar a carteira, começado a dirigir, já era início de vida adulta, na verdade, nem era adolescência, era início de vida adulta. E eu estava dirigindo e eu lembro de um dia ter vindo um pranto convulsivo e uma dor que parecia que ia tomar conta de mim todo e me dominar. E eu lembro que naquele dia eu parei o carro, eu orei. A oração é um recurso excelente e, na minha experiência pessoal, é o maior recurso de centramento e de calma interior. A oração é um dos maiores tesouros que a vida pode nos ofertar enquanto ferramenta. Não depende de nada nem de ninguém, só depende de você e de uma construção de intimidade com Deus, que é uma aproximação contínua, que vai se dando dia após dia. Naquele dia eu parei, orei e senti que eu me acalmei. Botei um pouco a minha mão no peito, massageei o meu coração e disse para mim mesmo, tenha paciência, vai passar. Você não merece sofrer mais do que já está sofrendo. E naquele momento, eu senti um grande alívio por minha corpo. Por quê? Porque o que me faltava era que eu decidisse me amar com o amor que eu esperava de outros. Com o amor que estava projetado fora de mim e que naquele momento ali não tinha para abastecer o coração. E não podia ter, porque não encontrava ressonância dentro de mim para fazer liga. Então, às vezes, a única coisa de alto amor que nós precisamos fazer é olhar no espelho e dizer para nós mesmos, eu não vou desistir de você. Eu vou te amar em qualquer circunstância. Eu vou todos os dias lutar contigo. Eu vou todos os dias cuidar de você. Isso é uma decisão. Mesmo que o outro não faça. Mesmo que eu ainda não tenha o que eu gostaria. E esse movimento, ele é de um movimento de encher o peito, de dentro para fora. Deixar que aquela fonte, que é a própria presença de Deus em nós, possa se manifestar em nós através do autocuidado. Afinal de contas, nós somos templos do divino. E cuidar de nós nada mais é do que cuidar da maravilha da criação divina. Não tem ninguém no mundo igual a gente. Cada um de nós é um sopro de amor único do Criador. Cada um de nós é uma experiência de amor singular do Pai.
Não tem ninguém no universo igual a você. Você é uma experiência genuína de amor de Deus. E não há experiência de amor de Deus que falhe. Nós somos processos em desenvolvimento. Estamos em processo de despertar. Amar o processo é muito importante. Amar todas as etapas. Certo dia o Espírito Dias da Cruz me disse: meu filho, quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Ele ama todas as etapas. Não há nada que seja possível mudar o olhar de amor que Deus tem por você. Mas é preciso que você aprenda a amar a etapa que está em sintonia com esse amor infinito que é Deus. Olha que bonito isso. Amar o broto que se é. Amar a folhinha que está nascendo. Amar o caule que ainda está frágil. Amar a parte madura que já é fruto. Amar o passo trôpego que a gente está dando. Amar todas as etapas. O poeta alemão René Maria Rilke diz: tente amar todas as indagações. Talvez você ainda não esteja no tempo de viver a resposta. Tente amar as indagações. E talvez amanhã você possa viver as respostas em plenitude. Olha que bonito isso. Tente amar o próprio conflito. Tente amar o próprio não saber. Tente amar o próprio ainda não ter claro. O não estar em desenvolvimento. Mas em qualquer circunstância que você esteja, saiba-se infinita e incondicionalmente amado, amada pelo Pai. E sabedor desse amor, sintoniza com Ele para permitir que Ele possa te ofertar uma experiência de amor. Para permitir que Ele possa te mostrar um pouquinho desse amor dele. Porque Ele não nega nunca. Jesus diz: batei e abri-se-vos-á. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Jesus não falou: pedi e vai ser analisado se vai ser te dado. Buscai, quem sabe você vai encontrar. A ação é categórica, afirmativa, peremptória. Buscai e achareis. Por quê? Porque quem toma a decisão de buscar, vai encontrar. Mais dia, menos dia. Não tem ser humano que não encontre. Por quê? Porque o próprio amor de Deus vai nos conduzir, muitas vezes, dando balaio no nosso controle, para a gente não estragar, para poder chegar onde a gente precisa e ver onde que está o tesouro, e não se encantar com as sereias que nos afogam na trilha do caminho. O alto amor, portanto, é decisão de maturidade. É decisão de incondicionalidade de afeto por aquela pessoa que você vê ali. Ah, Andrei, mas eu não tenho isso, mas eu não desenvolvi, mas eu me puno, eu me saboto, eu sou vítima, eu me castigo. Equivale a dizer: eu não decidi ainda tomar o meu próprio poder. Ainda estou esperando que outro faça. Eu permaneço vítima da minha criança ferida. Ela permanece no controle. Ah, Andrei, você não sabe a vida que eu passei. É porque você não sabe a infância que eu tive. As dificuldades, as coisas que eu ouvi, o que eu passei até chegar aqui. Ora, é muito justo que você tenha efeitos sobre você de qualquer coisa. Mas você não é o que te fizeram. Você é aquilo que interpreta do que te aconteceu. E se você deixa que os fatos virem a interpretação, então você permanece deixando vítima aquela vítima. Ó, minha criança, você não teve e agora vai continuar sem ter. Não te deram e agora eu também não dou. Espera aí que eu vou reclamar. Não me deram. O que a gente faz então? A gente puxa o próprio tapete. O constelador espanhol Juan Garriga chama isso de crianças... como é que é a expressão? Crianças... fugiu a palavra aqui agora.
Não é criança birrenta, não. Ah, esqueci. Enfim. O sentido é crianças que... como se fosse uma criança, um script de uma criança autossabotadora, de uma criança que se impõe um sofrimento permanente. Então, aquele movimento acaba por vitimizar quem já é vítima. Não teve e agora eu não te dou. Não recebeu e eu não te oferto. O que a gente faz então com as nossas crianças? Mantemos elas permanentemente desempoderadas. Então, o alto amor é aquele movimento adulto que olha e diz assim: eu faço por você agora. Eu cuido de você. Eu te empodero. Eu te cuido. Eu te dou aquilo que você precisa. E esse é o maior movimento que nos liberta. Então essa relação com o espelho, ela é muito importante. Eu convido vocês a fazer esse exercício do espelho. Experimentem olhar sozinhos para vocês, no olho de vocês, por algum tempo, no banheiro. Diga palavras carinhosas para aquela pessoa que você está vendo ali. Exercite olhar para ela com a sua melhor ternura, para que você sinta o efeito que isso tem. E eu particularmente fiz comigo um pacto que qualquer coisa que eu veja em mim não será motivo para que eu seja cruel comigo mesmo. E essa decisão, ela é algo extremamente factível. Eu continuo fazendo as besteiras do mesmo jeito que antes. Um pouquinho mais maduro, talvez. Mas recupero muito mais rápido hoje do que antes. Volto para o prumo com muito mais rapidez. Evito o efeito, às vezes, daquilo que foi feito com muito mais rapidez. Por quê? Porque estou num exercício consciente de ter carinho comigo em qualquer circunstância que me apresente de mim mesmo. Aí outro dia eu estava passando lá no meu consultório, tem um espelho grande assim. Eu estava passando assim, pensando não sei o que, de repente eu olhei para o lado, me vi e continuei andando. Aí eu voltei, olhei para mim, dei uma piscadinha e fui em frente. Verdade, cara, fiz isso mesmo. E exercito dessa piscadinha volta e meia. Não é? É, maravilhoso. A gente faz isso e vai crescendo dentro de nós uma sensação de aconchego interno, em que você vai poder olhar para a sua sombra com mais amorosidade, vai poder olhar para a sua fragilidade, para a sua vulnerabilidade, para os aspectos que não estão amados, reconhecidos e dominados em você com mais carinho. E esse é o processo do autoconhecimento. Alto amor, portanto, está intimamente ligado ao autoconhecimento. Só é possível que eu me conheça, que eu reconheça os padrões que estão em mim, que eu tenha coragem de assumir o que sinto e como reajo, de que forma reajo, quando um senso de acolhimento interior está movendo o processo. Se isso não acontece, eu vou negar, eu vou projetar no outro, eu vou fazer aquilo que a psicanálise chama dos movimentos de mecanismos de defesa do ego. Eu vou projetar no outro e apontar no outro aquilo que eu não aceito, não reconheço em mim. Eu vou manifestar na inveja oculta aquilo que eu não consigo reconhecer. Eu vou fazer uma formação reativa, que é fazer exatamente o contrário daquilo que eu sinto ou do que sou. Por exemplo, posso ter um impulso sexual muito grande e me torno um grande puritano. Alguém que afirma um valor moral e que ninguém pode nem piscar, triscar perto. Por quê? Porque não tem capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer aquela pulsão sexual leviana que está ali dentro. Não é? Bota a máscara do santo porque não consegue reconhecer a figura oposta que está dentro de si. Então o que diz aqui? Por isso que eu falei que a mensagem do dia foi muito oportuna. Porque o que fala na afabilidade e na doçura? Que há virtudes que são mais verniz do que conteúdo. De que a mensagem está falando? Dessas máscaras que a gente coloca
para aparentar ser o que nós não somos. Ora, espiritualização não é a gente fazer um arsenal de máscaras para colocar dentro de casa, no armário, e escolher qual que nós vamos vestir, perante nós mesmos ou perante os outros. Espiritualização é você conectar com Deus dentro de você, reconhecendo dentro de você o que tem em você. E ali dentro fazer um compromisso de amor com você e com a vida, de desejar que a melhor parte de você aflore nas relações, em tudo que se fizer. Por isso que o autoconhecimento é a coragem de reconhecer. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Vejam, gente, para ser espírita tem que ter má inclinação. Se não for espírita, se não tiver má inclinação, não dá nem para entrar no conceito de espírita. Já é espírito puro. Está para cima dos mentores da gente. Qual é a natureza de todos nós que estamos na Terra? É que nós sejamos luz e sombra. Mas se eu não aceito a inveja, a sensualidade, se eu não aceito o orgulho, a vaidade, se eu não aceito a ganância, a cobiça que existe dentro de mim, eu vou apontar dedos acusatórios e condenatórios fáceis para o outro. Se eu faço máscaras para parecer não ser, sem verdadeiramente entrar em contato para que o processo da autotransformação se dê dentro de mim, naturalmente eu vou ter dificuldade de lidar. E aí vai ser difícil viver a compaixão, viver a ternura, a aceitação, a paciência com o tempo do outro, com a necessidade do outro, com as coisas do outro. Então eu me lembrei aqui agora de um personagem. Quem assistiu o Alto da Compadecida vai lembrar do Chicó. Figura maravilhosa, né? Chicó é a figura mais espiritual que tem naquele filme. O Chicó é absolutamente humano. Ele olha para a humanidade dele rasgada, ele afirma a humanidade dele rasgada, ele faz movimentos de transformação autênticos, honestos, ou reconhece a safadeza declarada, mas com ele você sabe com o que está lidando. Não é? Então, um movimento de espiritualidade é que a gente mergulhe no autoconhecimento para reconhecer essa pessoa que nós somos, com um compromisso de alto amor que exalte dentro do coração da gente a grandeza do Filho de Deus que está ali dentro. Então, o que os espíritos fizeram através da codificação espírita? Eles voltaram de fora da caverna, adentraram nas sombras da nossa ignorância materialista para dizer para a gente: a vida material nada mais é que as sombras projetadas no fundo da caverna pessoal de cada um de vocês. Vocês não são esta matéria que passa. Vocês são espíritos imortais que preexistiram ao fenômeno biológico da concepção, que sobreviverão ao fenômeno biológico da morte, porque no contínuo vida estão entrelaçadas as existências dentro de uma linha evolutiva, desde a primitividade e ignorância até a angelitude, que é a destinação de todo filho de Deus. E o que as vozes do céu, os exércitos do Senhor vieram fazer através da mediunidade santificada foi anunciar a imortalidade para dizer para nós: libertem as cadeias que prendem vocês. As cadeias que prendem ao egoísmo, à materialidade, à vaidade, ao orgulho, a cadeia que prende à dependência emocional, ao primitivismo das paixões, destituído de afeto. Libertem através do esforço da autoconsciência e da autossuperação. Com qual objetivo? Para que vocês possam sair do universo da fantasia e adentrar no mundo da realidade da razão, que é o que Platão fala, que é o processo da conversão da alma. Então, diz Platão, a educação é o processo de fazer a conversão da alma, não é o processo de dar olhos à alma. Olha que bonita a imagem de Platão. Ele diz, a alma já tem tudo o que precisa.
No entanto, quando ela olha para a direção equivocada, fica olhando para a parede, mirando as sombras, a educação é o processo que faz a conversão. E faz ela olhar para a fonte da luz. E faz ela desejar seguir aquele tropismo na direção da luz. E o que é o Espiritismo? Senão um processo educativo, libertador do espírito imortal que nós somos. Espiritismo não é imposição, não é controle, não são crenças externas. Espiritismo é a oportunidade da autolibertação através da educação espiritual. Ninguém vai te cobrar nada. Só a sua consciência vai perguntar a você mesmo quantos passos você deu na sua direção. Se seguiu os caminhos, os propósitos da sua alma, ou se desviou dela para uma fantasia qualquer, ouvindo o canto das sereias. Se encontra-se conectado consigo mesmo ou não. Daí, um bom exercício a ser feito é nós nos perguntarmos a todo momento, todo dia. Eu faço esse exercício com frequência e é muito bom. A gente se perguntar, se eu desencarnar hoje, como que eu me encontro perante a minha consciência? Em paz ou perturbado? Lutando ou me auto-abandonando? Consciente ou ignorante de mim? Amando a minha sombra ou brigando contra ela? Esforçando-me para partilhar o que já tenho e sou, ou escondendo os talentos que já amealhei? Essa é uma pergunta que cada um deve se fazer, para transcender aquela religiosidade que é apenas verniz social. O verniz social é aquele que diz assim, eu vou no centro espírita, eu vou lá e assisto enfadado aquela palestra chata que não acaba, esperando a hora do passe para poder voltar para casa. Como se a religiosidade fosse eu comparecer e mostrar para os espíritos, olha, estou aqui, ou mostrar para Deus, olha, eu vim, ou mostrar para a minha sociedade, olha, eu sou alguém espiritual, sem que aquilo fizesse vibrar alguma corda sensível dentro do meu coração. A autoconsciência é quando eu pergunto para mim mesmo, quão inteiro eu estou no momento presente. Quão conectado eu estou com aquilo que acontece no aqui e no agora. Quanto eu vivo a entrega para esse momento. Porque grandes coisas podem acontecer durante qualquer entrega. Um insight pode ser libertador e definir uma mudança de rota completa, ou uma intensificação de rota, ou um fortalecimento para seguir nos caminhos daqueles que são os propósitos da nossa alma. Mas para isso eu preciso estar presente, inteiro e conectado. Então o Espiritismo não nos propõe uma religiosidade de fachada. Não propõe que a gente faça um movimento de aparência. Jesus diz, mas tu quando orares, entra, não façais como os fariseus, que vão para as esquinas com franjas nos vestidos, que era representativo naquela época de pessoas virtuosas, para aparentar virtude e para orar em voz alta nas esquinas para que sejam vistos por todos. Tu quando orares, diz Jesus no Sermão da Montanha, entra para o teu quarto e fechando a tua porta, fala em secreto, e o teu Pai em oculto te responderá. Olha que lindo isso, gente. Jesus está dizendo assim, é entre você e Deus, é uma relação íntima, e se essa relação íntima não for verdadeira, se não tiver nela o selo da autenticidade, ela é vazia. Em vão o outro vai tentar te ofertar a fé dele, a força dele, a energia magnética dele, o socorro espiritual dele, mas dentro aqui precisa haver ressonância. Então é aqui no coração que a gente faz intimidade com o Senhor. É aqui dentro do coração que a gente olha para Ele e fala assim, Senhor, eis-me aqui, sujo, imundo, pecador, resignado, convicto, praticante. Ou seja, sou esse mesmo, Senhor. E estou aqui te pedindo as suas bênçãos e a sua força para dar um passo além. Por quê? Porque o seu olhar é de amor incondicional e me olha amando a mim mesmo com toda a minha luz e sombra, numa intensidade muito maior do que eu mesmo sou capaz de amar.
É por isso que o filho pródigo volta para casa com força. Porque quando ele está lá no fundo do poço, ele se lembra que na casa do pai tem dignidade. Naquele momento ele lembra que ele era amado. E ele diz, eu vou voltar. Besteira que eu fiz de sair de lá. Onde que eu estava com a cabeça quando eu quis usufruir de algo que não me pertencia? E eu vou voltar. Ele toma a decisão digna do alto amor. Ele diz, eu vou enfrentar as consequências do que eu fiz. Ele diz, eu perdi o direito de ser chamado filho, mas eu vou voltar como servo. Olha que imagem linda. Eu posso me sentir indigno de ser chamado filho, e então eu me faço servidor. O serviço é o caminho do vício do ser, o caminho da alegria interior. Porque serviço é ofertar o que você tem, é ofertar o que você é partilhar a comunhão de igualdade no nível que você se encontra, sem máscaras. Daí Jesus ter dito, em verdade vos digo que as prostitutas e os ladrões entrarão primeiro no reino dos céus. Por que Jesus falou essa coisa estranha? Porque as prostitutas e os ladrões são pessoas que têm capacidade de reconhecer o que são com mais autenticidade do que aqueles que colocam a falsa máscara da santificação sem a possuir. E quem bate no peito e diz, eu sou pecador mesmo, eu não mereço, esse se conecta com Deus num nível muito mais intenso do que aquele que bate no peito e fala assim, eu estou limpo, em mim o Senhor está mais do que no meu irmão. Quanto de prostituta tem dentro de você? Quanto de ladrão tem dentro de você? Quanto de pecador tem dentro de você? Não para que você olhe para essas características e pegue a chibata para entrar numa autopunição inútil, mas para que você olhe para as suas sombras e reconheça, sim, isso também sou eu. Mas não sou eu completo. Isso é apenas uma parte de mim. Eu também sou essa luz, eu também sou essa conquista, eu também sou esse esforço. E o alto amor é aquele alinhavo em todas as partes fragmentadas que nos faz inteiros. É aquele movimento que conecta tudo e diz assim, eu amo essa inteireza. Por isso a espiritualidade que Jesus nos propõe através do Espiritismo é a da verdade interior. Sem tantas máscaras. Porque sem máscara completa também não é possível. A gente vive numa sociedade que a gente põe um mínimo de máscara. Mas é preciso que aquela máscara seja uma máscara de silicone fininha, que você é capaz de reconhecer e tirar. E não aquela máscara do filme Máscara, que quando ele bota na cara, a pessoa se converte em outra. E que revela uma parte dela que ganha autonomia e controle. Então Jung dizia, tudo aquilo que você não reconhece e não acolhe se torna autônomo e te domina. Tudo que não vem à consciência passa a me dominar. Mas aquilo que eu acolho e reconheço, sim, isso também é meu, eu vou amar essa parte, então isso pode melhorar. Isso pode crescer. Sim. Estou morrendo de inveja daquela pessoa. E essa inveja pode ser algo destrutivo, em que eu quero diminuir aquela outra pessoa para poder não me sentir menos, ou pode ser algo construtivo em que eu olho para mim e falo assim, o que eu preciso para obter aquilo que eu gostaria também? Sou eu que escolho o que eu faço com a minha sombra. Mas para isso é preciso ter um autoconhecimento e um reconhecimento de si que olha com generosidade para todas essas partes. Então aquele peixinho na lagoa deixou que o rei aparecesse no seu lugar, porque estava tão seguro de si que não importava qual voz brilhava, importava apenas que os outros também soubessem. E todos se encantaram com aquela novidade e perguntaram para ele, nós também queremos ver, nós também queremos experimentar todas essas maravilhas, como é que podemos? Então o peixinho, como emissário do rei, rapidamente disse, é fácil, basta que vocês façam um regime, emagreçam e passem pelo buraco estreito. E
naquele momento, um fenômeno psicológico universal aconteceu. Bastou ouvir a palavra dieta, que os peixes foram tomados de um terror coletivo. Por quê que dieta nos dá terror? Porque dieta implica em renúncia ao prazer e esforço de autossuperação. Não há crescimento sem renúncia. Não há conquista sem um período de esforço. O que não vem através do suor não é valorizado. Por isso a conquista é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É esforço, é construção, é renúncia, dia após dia. E o que é o movimento do alto amor? É aquele que busca a fidelidade, a perseverança diante do propósito da vida, de seguir na direção daquilo que deseja, de seguir na direção daquilo que precisa. O que ela quer? Ajuda ela a sair. Tá bom, fique à vontade então. Tá ótimo, fique à vontade. Então, o alto amor é esse movimento que nos conecta a uma decisão transformadora. A decisão de acolher aquilo que nós somos na integralidade. Tá claro isso, gente? Me explico bem? Então tá bom. Eu queria ganhar esse tempo aproveitando com perguntas e respostas, para que a gente possa direcionar talvez um pouquinho para outras questões que talvez sejam importantes para vocês e que a gente não tenha abordado. Então, se vocês tiverem questionamentos... Andrei. Sim. Sou Zé Milão, sou do Manuel Felipe Santiago. Sim. Quando você fala dessa criança, né? Você fala, você não recebeu amor, ninguém te deu amor, né? E a gente pensar que também, os pais ali no caso, por exemplo, não tinha essa condição de dar o amor. Onde entra esse entendimento? É nesse momento ali? Exatamente. A compaixão é quando a gente aceita a imperfeição do outro. Do pai. Não quis, ou não pôde, ou não... Então por que a gente sofre como adultos por conta das nossas feridas infantis? Porque a gente permanece mantendo a expectativa. É isso. Se a expectativa não fosse mantida no presente, não tinha dor agora. Então eu não sofro porque o papai não me deu lá, ou porque a mamãe não me deu ontem. Eu sofro porque hoje ainda eu tenho a expectativa de que o papai e a mamãe deveriam ter me dado e que me deem. Eu ainda fico esperando. Então o que é a mágoa, gente? A mágoa é o baú das expectativas que ainda estão ativas. Elas ficam ali cristalizadas. E o que é o perdão? É esvaziar o baú das expectativas. É abrir aquele baú e falar assim, olha, a mamãe e o papai eram também crianças feridas. Isso. Não é arrumar desculpas. Não. É olhar para a imperfeição e aceitar a imperfeição. Isso. Não é também fazer vista grossa e dizer não aconteceu, ou a realidade é diferente do que eu interpreto. Não, às vezes a realidade é dura mesmo. O processo da paz interior não é de negar, é de olhar para aquela realidade e dizer, sim, foi assim. E eu me ponho em paz com a realidade como ela foi, com a realidade como ela é. E eu faço agora o que precisa para completar o meu coração. Aceitação, portanto, é decisão de estar em paz com a realidade como ela é, como ela pode ser. Qual é a grande libertação na relação com os pais? É quando nós libertamos os pais das expectativas de que eles fossem perfeitos. É quando aceitamos os pais imperfeitos que nós tivemos e temos. Ai, que bom que você está falando isso, minha filha está aqui. Aí então, já vou pegar o gancho. Mas eu vou te contar um segredo. Eu também tenho filho. A sua mãe também está. Bravo. Por quê? Porque em nós há toda a memória do papai e da mamãe. Nós estamos inteiros aqui. 50% de nós inteirinhos é o papai, 50% de nós inteirinhos é a mamãe. Cada mínima parte do nosso corpo tem a memória inteira de cada um.
Por isso que enquanto nós ficamos brigando no presente com a imagem que temos deles, na verdade estamos brigando com aquilo que nos compõe. E não é possível amar a nós mesmos sem amá-los. Porque criticar mamãe e papai é a mesma coisa que dizer assim: metade de mim não presta, metade de mim não é boa. Ah, Andrei, mas eu sou um espírito imortal. É, mas você está habitando um corpo de carne, templo do Espírito Sagrado que você é, que é formado por aqueles que te deram a vida, que são os dignos representantes que Deus escolheu para você. Não aceitar os representantes de Deus é também recusar o próprio Deus. Então, Um dia o Dias da Cruz disse para mim: meu filho, os pais são o terreno que nos apresentam a Deus, o território. O terreno está no território. Com certeza. Os pais são portais da vida, através dos quais o amor passou e a vida passou adiante. Selecionados pela sabedoria divina como os certos e os adequados para nós. Mesmo que esse certo e adequado seja também um conjunto de dores e dificuldades que seriam propiciadas a partir das limitações que eles apresentavam. E se eles assim foram eleitos e escolhidos, quem somos nós para desrespeitá-los? Sobretudo nós que sabemos que a nossa história de vida é a história de espíritos imortais que nós somos. É a história que nós construímos para nós mesmos. Então, o que passamos na infância e na juventude é um script eleito pelas nossas próprias mãos. Nós somos os autores da nossa história. Nós atraímos o personagem para o palco das nossas vidas. Mas enquanto estamos ali no cenário, vivendo o enredo, olhamos para o personagem e dizemos: culpado. Esquecendo que aquele personagem nada mais é que uma engrenagem atraída pelas necessidades que são minhas. Por isso que o empoderamento é quando eu olho para mim e digo: eu sou o autor da minha história e está tudo certo como é, está tudo certo como foi. O que eu preciso fazer agora para... Falar está tudo certo é muito difícil. É difícil mesmo. É muito difícil. Mas é o caminho da libertação. Você não tem papai, nem mamãe, você tem só uma filha, que aí você não quer transpor com a sua filha. Você tem que ser uns 18 anos, 62, você mesmo. Aí você olha a sua vida todinha e tem que assumir tudo, os erros, tudo. Tem que ter a casa espírita mesmo. Você passou por tudo isso? Passou por tudo isso e está aí me contando isso com essa dignidade? Que força, que grandeza. Mas tem que ser muito forte para dar conta disso. Não é para qualquer um, não. Aí você levanta um dia, você pode passar mal a noite, você tem que falar assim: tô ótimo. Isso, maravilhoso, tá vendo? Viu? Não é fácil, mas é possível. E quando a gente vivencia, uma grandeza nova se apresenta. Então, esse movimento de acolher a imperfeição, ele é profundamente libertador. Aceitar os pais imperfeitos que nós tivemos é também aceitar os filhos imperfeitos que nós somos. E isso é também aceitar os filhos imperfeitos que teremos. É aceitar a sociedade imperfeita que nós formamos. É aceitar que tudo na vida é imperfeito e impermanente. Embora tudo seja imperfeito, tudo muda o tempo todo. E ao mudar o tempo todo, tudo evolui. Só o imperfeito evolui. Quando a gente acha que quando não aceita a imperfeição, se coloca num pedestal de perfeição, fica aprisionado. O que é perfeito não evolui, não cresce. Então o que é o magoado crônico? É alguém que está cobrando perfeição de si mesmo e dos outros. E não aceita a vulnerabilidade que é própria e que é do outro. E que permanece a vida inteira cobrando do outro as mesmas expectativas, sem sair daquele pedestal de perfeição, que o outro devia ser perfeito ou que si mesmo devia ser. Mas quando a gente desce daquele pedestal e diz pra gente mesmo no espelho: eu sou só uma pessoa comum e imperfeita, filho de pais comuns e imperfeitos, casado com uma pessoa comum e imperfeita, pai de pessoas comuns e imperfeitas, então também é possível olhar para aquela outra pessoa e dizer: está tudo certo,
você também pode ser comum e imperfeito. E esse movimento se tornar libertador dentro de nós. E é aí que o perdão pode acontecer. Então, esse movimento da vida adulta, a gente olha para os pais e desiste de julgá-los. A aceitação é uma desistência do julgamento. E a gente desiste porque a gente não sabe quanto custou caminhar nos sapatos deles. Mas é difícil a gente se perdoar. Não é fácil, não. André, você já posso fazer uma pergunta? Pode. Você trouxe Só um minutinho, ela tinha uma pergunta que ela Até levantava. esqueci, Ah, mas esqueceu? era uma coisa, como eu também tenho filho, desse alto amor, a gente olha pra gente, mas olhar no que eu tô passando pra ele, dele não ter essa criança ferida quando grande, e o meu trabalho Não é em possível que ele não relação... tenha, não? Não é, mesmo eu tendo essa... Quando os pais não querem que os filhos Mas pra eu construir tenham isso feridas nele- dentro de si, criam filhos inaptos para a vida. Repete, a Quando proporção. quando os pais querem que os filhos não tenham nenhuma ferida, criam filhos inaptos para a vida, porque então não vão botar limite, então não vão dizer não, então não vão frustrar, então vão tentar ser perfeitos para eles, então não vão deixar eles terem que lutar sozinhos pela própria conquista, vai dar tudo e ao máximo de mão beijada, e essa é a melhor maneira de destruir o filho. Então aceitar, sim, vai ser tão ferido quanto eu mesmo, e vai dar tanta conta quanto eu devo. Talvez eu alivie para você um pouquinho. E assim você possa ir mais longe. Já foi aliviado. E assim você vai poder aliviar para o seu próprio filho. Assim como mamãe aliviou para mim também. E esse olhar é exatamente esse. Cada geração olha com reconhecimento para a geração anterior e diz: para mim foi mais leve graças ao seu sacrifício. Eu também vou me esforçar para fazer mais leve para a geração seguinte. Mais leve, não perfeito. Mais leve, não sem ferida. E o mais leve é aceitar a imperfeição. E assim as coisas caminham com mais leveza. Só um minutinho, vai, Cris. Você trouxe aquele exemplo que você não conseguiu lembrar o nome da criança, em que ela não recebeu e também não recebe. Crianças tirânicas. Tirânica. Que bom que você falou aí, deu gatilho para a memória. O Juan Garriga fala que as nossas crianças feridas, quando ficam no controle, se tornam crianças tirânicas. Porque elas passam a viver da dor e a comandar-nos pela dor, nos autoimpondo a repetição da dor e ao outro também. O que isso tem a ver com as crenças limitantes? Tem ou não tem a ver? Tem. A nossa criança ferida é formada muitas vezes por crenças limitantes e elas são sustentadas quando a gente não faz esse movimento de tirar a criança do controle. Então nós poderíamos dizer que renovar as crenças limitantes, se permitindo expandir, é também parte do processo de adultecer e acolher a criança interior. Então, como que nós renovamos as crenças limitantes? Tomando consciência delas, ressignificando-as. Todas as feridas podem ser ressignificadas, todas as dores, todas as crenças. Elas aparecem, Andrei? Às vezes não. Às vezes ela deixa de ser um megafone que toca, entendeu? Como uma rave, e passa a ser só uma vozinha. Você lembra que está ali, mas você não dá atenção para ela, porque ela não te comanda, ela não te ensurdece para escutar outras vozes. Não é? Então, há scripts, há marcas que nos foram possibilitadas no processo evolutivo, que elas permanecem a encarnação inteira e às vezes mais de uma encarnação. Mas, saibam, essas são marcas úteis, são marcas necessárias. Embora para nós elas sejam apenas classificadas como marcas dolorosas, marcas limitantes, muitas vezes elas são marcas de reequilíbrio. Exemplo, quem viveu hipertrofia do ego muito intensamente durante uma encarnação, no falso poder, no comando, na subjugação do outro, na desconexão do afeto, muitas vezes solicita ter infâncias de abandono, para viver na encarnação a marca da falta. E o objetivo daquele script de falta, junto com o impulso hipertrófico do ego lá de dentro, é fazer com que aquela pessoa encontre o caminho do meio. Então, às vezes, aquela marca vai ficar ao longo da encarnação inteira, porque ela é necessária. A pessoa vai ter aquela marca, vai ter aquele script, e ela vai ser algo que vai, o tempo todo, estar ali. É uma limitação benéfica para que haja um reajuste
no caminho do meio. Muitas vezes se tirar e se aquela pessoa não der atenção para aquela marca, para se cuidar, ela pode permitir voltar para a mesma ferida narcísica diante. Eu vou afirmar o poder para poder não lidar com a dor desse abandono. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente entender que tudo está certo como está. Cada experiência nossa é a que a gente precisa. Ela pode ser dolorosa e pode não ser compreensível. Mas se eu tento integrá-la, eu posso permitir que ela seja adubo em mim. Ela deixa de ser esgoto e vira adubo. A matéria-prima é a mesma. Né? Só que ao invés dela ser algo que contamina, ela se torna algo fértil que faz crescer. Às vezes sem que eu nem mesmo saiba como. Então aceitar a realidade e concordar com ela traz uma imensa paz. Sabe uma coisa que eu achei muito bacana dessas historinhas do peixe, da caverna, da questão do auto-amor? Vocês não vão lembrar de mais nada que eu falei, mas ninguém vai esquecer o peixinho. Sabe, eles voltam, eu estou ouvindo aí esse exercício do autoconhecimento e dessa afirmação do auto-amor e o efeito que isso gera da propagação do amor. Eles voltam para o efeito. Porque o amor é uma realidade única. Ela só se separa didaticamente. Eu acho isso tão lindo, que um pouquinho que a gente vai fazendo, né? E esse pouquinho de amor, né? É um peixinho aqui, é uma caverna ali, e esse amor uma hora vai envolver Exatamente. todos. Vou repetir porque eu não sei se o pessoal que está acompanhando está ouvindo, né? Ela está dizendo que é bonito ver nessa história do peixinho, nesse movimento todo, como que o amor nos conecta a tudo e como que é importante que a gente viva cada um desses amores, né? Essa é uma caverninha aqui, um peixinho ali, esse movimento. É por isso que nós não devemos desistir de servir. Porque nós não temos ideia do que um ato amoroso e uma atitude amorosa pode fazer na vida de uma pessoa e o que aquele movimento único ali na vida de uma pessoa pode desencadear como efeito coletivo. Por isso, o nosso trabalho não é de salvar a humanidade. O nosso trabalho é de ofertar à humanidade o nosso melhor, do jeito que seja possível. E à medida que a gente oferta o que é possível, aquela vida ali está transformada. Eu me lembro de Madre Teresa, né, que atendia os moradores de rua, e aí um dia perguntaram para ela se depois que ela tinha começado a atender moradores de rua, se tinha diminuído o número de moradores de rua em Calcutá. E ela falou, não sei, meu filho, nunca contei. Olha, Madre Teresa, mas a senhora nunca contou de que serve esse trabalho? O número de moradores de rua eu não sei. Mas essa aqui, olha, que acaba de morrer em meus braços, para ela a vida foi transformada. Olha que dignidade, que grandeza. E que força tem aquela cuja vida foi tocada em toda essa contaminação de movimento amoroso que vai ser feito como um dominó. Não é? Por isso que o nosso trabalho é, estando luz e sombra dentro de nós, a gente partilhar o que o peixinho que somos já consegue da vida. Ter a coragem de falar. Ter a coragem de dizer, não vou fazer palestra espírita não, que eu sou muito imperfeito. Mas meu filho, os palestrantes são os mais imperfeitos escolhidos. Só que são convidados a ir lá na frente e falar assim, partilha o que você está estudando, partilha o que você tem. Agora, se você for subir aqui com a ilusão de que você é melhor do que os outros e vai dar aula, aí sim, talvez você vá se frustrar. Então encontre esse lugar dentro de você da partilha que diz assim, eu posso partilhar o que eu já sei. E posso também assumir publicamente a minha ignorância. Posso também assumir publicamente a minha limitação. Assim a gente se permite, eu não preciso. O que a vida está me convidando a fazer agora? Andrei, mas eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Ora, o que é a timidez? A timidez é a máscara da vaidade. O tímido é tão vaidoso que não permite se expor. Não permite colocar em risco a sua autoimagem. Quem é o sem vergonha? O cara de pau. É aquele que é tão humano que chega aqui e fala assim, eu sou tão humano quanto você. Eu sou comum e imperfeito. E deixa eu te falar uma coisa. Não precisa fazer máscara. Não precisa fazer pose. Não precisa colocar um lugar. Então,
Se nós olhamos para os peixinhos que existem dentro de nós, a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que eu já tenho para partilhar que eu ainda não partilho? Qual é o talento que eu estou escondendo debaixo da areia? Qual é a força que eu tenho? O que eu posso fazer pela vida? Como que eu posso servir a vida do jeito que eu estou? Ah não, André, eu vou servir quando? Eu vou servir se. Se e quando são as maiores formas de se procrastinar e nunca realizar nada. Porque o se e o quando são infinitos. Nós vamos ter sempre um se e um quando novo. Agora, se eu olho para mim mesmo e digo, eu vou agir agora, e agora eu faço com o que eu tenho, então amanhã eu terei mais para fazer. Porque o ato de partilhar agora já vai me contagiar do próprio amor que retorna, da própria partilha que me ensina, que me enriquece, que me baliza, e eu vou poder dar um passo além. E é por isso que o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Porque convida a gente a colocar esse amor em movimento para que ele se torne um fluxo na nossa própria vida. E assim o movimento se dá. Não é porque o caridoso vai ser recompensado no mundo espiritual. Não é porque está sendo formada uma casinha para ele em nosso lar. Porque quem está esperando isso vai ficar numa ilusão muito grande. Aquele que ama hoje, serve hoje, está sendo recompensado imediatamente. Porque o próprio ato de amar e de servir se torna uma alegria na alma, e a alma se expande, ganhando e recebendo mais. E então, o estado seguinte daquela pessoa é que ela está maior e melhor do que era antes. E é por isso que o Espiritismo nos recomenda o serviço como um caminho de autoencontro. Ok? Só aproveitando nessa parte que você falou da contaminação, eu quero te agradecer muito pelo esse livro do Alto Amor, que eu já li 4 vezes, e ele fica na cabeceira da minha cama, porque ele realmente é transformador. Que bom. Você contaminou bem lá em casa. Nós temos que agradecer o Dias, porque o livro é praticamente todo dele. Esse livro tem uma curiosidade, né? Eu falo que ele é meu em parceria com o Espírito Dias da Cruz, por quê? Porque eu tinha lançado, o primeiro livro que eu lancei foi o Cura e Autocura, sobre saúde e adoecimento, que é, né, os princípios médicos espíritas ali mostrados em várias áreas. Depois eu lancei o Homossexualidade, sobre a ótica do espírito imortal. E logo em seguida, eu não tinha planejamento de lançar mais nenhum. E logo em seguida, quando eu terminei o Homossexualidade, o Dias da Cruz chegou e falou assim: agora eu vou te editar um novo livro. E eu falei: novo livro? Esse novo livro? E aí ele editou toda a primeira parte, o título de cada capítulo. E ele falou: essa parte você vai escrever. E o resto do livro eu vou psicografar. E assim foi. Ele psicografou, depois ele autorizou a acrescentar no livro algumas psicografias antigas de outros espíritos que a gente tinha arquivado já há muitos anos. A primeira parte que você fala são as marcas de Cristo? As primeiras partes são os personagens do Evangelho, né? E depois, à medida que eu fui escrevendo, eu fui entendendo por que ele me mandou escrever. Porque eu precisava pensar todos aqueles temas. Então, na verdade, ele não me mandou escrever porque eu sabia. Ele me mandou escrever como um professor que diz assim: a sua lição desse momento é essa. E é claro que ele inspirou a escrita. Então a gente pode dizer que o livro é todo praticamente dele. Porque tem um pouco de mim sim, mas o que de mim tem ali é do aprendiz imperfeito que estava olhando para aquilo ali, falando assim: deixa eu olhar para isso dentro de mim, porque eu estou precisando disso para consolar meu próprio coração, para dar um passo além, para ofertar algo mais. Então eu fico muito feliz que esse livro tenha essa repercussão. Como é um livro mais antigo, eu já recebi muitos feedbacks desse tipo, e é muito bom que a gente possa olhar para essa generosidade do mundo espiritual para conosco e ver, né, como que eles nos convidam a perceber no Evangelho o tesouro de sabedoria que está ao nosso dispor. Porque o que o livro mostra é cada personagem do Evangelho como uma virtude, como um símbolo de um arquétipo da alma, uma força, uma potencialidade, e, portanto, mostra que tudo que a gente precisa está ali. O que a gente precisa? Precisa estudar o Evangelho, precisa descortinar as imagens que estão ali, precisa entender o sentido figurado, precisa permitir que aquela linguagem universal que Jesus utilizou na forma de parábolas e de imagens para poder resistir ao tempo, possa ser por nós percebido.
Então retirar o evangelho daquele lugar de religiosidade exterior, daquela palavra que é lida na igreja, da palavra que é lida no centro espírita, do que é lido, para trazer para o dia a dia como um material de guia do autoconhecimento, guia do autodescobrimento. E através disso, da identificação. Por isso, na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem qual o tipo, para a pergunta de Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Na tradução ao português foi mudada. Na tradução ao português, essa resposta virou apenas Jesus. Mas no original francês, a resposta completa é Voyez Jésus. Significa veja Jesus. Foi uma pena que na tradução tiraram veja, porque isso é a ação que estava indicada. Veja Jesus, perceba Jesus, sinta Jesus, estude Jesus, perscrutine a realidade de Jesus. Quando nós apenas colocamos nessa resposta a palavra Jesus, era como se ele devesse ser um tipo a ser adorado. Então ele vira um modelo para nós distante. Mas veja Jesus é algo possível. Se identifique com Jesus, dê o braço para Jesus, ande, caminhe lado a lado com Cristo. Que é o mesmo que dizer, descubra Jesus dentro de você. E é isso que eu desejo que aconteça com cada um de nós. Que a gente se ame, que a gente se comprometa com a gente mesmo, que a gente tenha a decisão do alto amor todo santo dia, que nos permita perseverar, qualquer que seja o desafio que o caminho evolutivo nos traga. E eu agradeço a vocês a alegria de podermos partilhar juntos essa busca esta noite. Muito obrigado.